Oi pessoal, bom, Márcio Lima aqui de novo e como prometido, eu fiquei de falar hoje com vocês sobre cabelos brancos e escala de pH. Então quem viu o post do Flima certamente está sabendo desse nosso vídeo. Não é live, todo mundo está fazendo live e eu fiquei com medo de fazer live também. Todo mundo é muita coisa, tenho medo de todo mundo. Então resolvi fazer vídeo. Então nós vamos ter esse vídeo aqui gravado para vocês verem quantas vezes precisarem. E esse assunto é extremamente importante. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo até vocês compreenderem bem aqueles realmente que tiverem necessidade desse conteúdo aqui. Ele é bem direcionado. Vejamos, todo mundo tem em algum ponto, né, em algum momento, tem questão com cabelo branco. Cabelo branco que surge logo por volta dos 20, 25, 30 anos, cabelos brancos vão surgir, eu estou com 38, ainda não tenho um fio branco. Eu vou adorar ter cabelo branco, mas eu ainda não tenho. Então, existem milhares de questões, né, a respeito de cabelos brancos. Dentro das minhas observações, né, ao longo dos meus 14 anos de trabalho, incluindo educação e beleza, essencialmente na área da beleza, eu percebo, com algumas observações, estudos e vivências, algumas questões que vou trazer aqui para vocês em primeira mão, né? O que eu tenho observado nas consultorias de visagismo, Philip Hallwell, com base na semiótica e na neurociência. Cabelos brancos ficam melhores para homens e não tanto para mulheres. Isso é uma teoria, tá, gente? Minha, pelo que eu tenho observado. Esteticamente, não fica muito legal. Os cabelos brancos realmente não foram feitos necessariamente para as mulheres. Não. O homem, de forma estética, eu já vou explicar para vocês por quê. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês porque tem essa diferença. E vamos lá. Cabelo, né, vem da raiz kami, japonês, que quer dizer Deus. Eu tô roxo de falar isso nos meus vídeos. Cabelo vem da palavra kami, que é japonês, que quer dizer Deus, e traduzindo Deus como força, cabelo representa, é um símbolo primeiramente, está verticalizado, então ele significa força, poder, né? E está acima. Olha, o que está acima, tudo que está acima, segundo os princípios de linguagem visual, tudo que sobe é leveza, tudo que sobe é força, é poder. Então, o cabelo está no alto. Então, ele representa muito, é a coroa de um rei, de uma rainha. Então, os cabelos brancos, a princípio, eles são símbolos de honra. Eles são símbolos de poder, de força, de rebeldia no sentido amplo da estética, no sentido de força. Então, vamos procurar entender essa outra questão. Os cabelos brancos ficam melhores para os homens pelo seguinte: o homem geralmente tem o cabelo curto, certo? Geralmente tem o cabelo curto. Então, os cabelos brancos, como eles tendem uma demanda maior, né, no sentido de estilo e tudo mais, então eles já são rebeldes por natureza, fios que ficam mais grossos, enfim, despenteiam fácil, não tem cor, né, ausência total de cor. Então, a gente percebe que a mulher, né, como ela tem essa necessidade maior de embelezamento, com o cabelo branco ela demandaria um trabalho maior. Quer dizer, praticidade aí zero, né? E uma outra questão que envolve essa diferença entre o cabelo branco para o homem e o cabelo branco para a mulher é que nós temos que observar os 3 terços que nós observamos aqui. Terço inferior, terço médio, terço superior, né? Nessa questão de linguagem visual. Então, quanto mais curtos os cabelos, mais está ligado ao poder, ao dinamismo, à extroversão, à força, à liberdade. E quanto mais longos os cabelos, mais peso. Visualmente, peso. Cabelo branco já expressa essa coisa da rebeldia, né? Do peso. Então, uma mulher que tem cabelo branco e cabelo longo, a gente já sabe que não casa. Para uma mulher ter o cabelo branco, eu quero aderir ao cabelo branco. A gente tem inúmeras pessoas aqui que querem ter o cabelo branco. Tem 4 fios brancos e o resto tudo escuro, mas querem ter o cabelo branco. Não tem problema algum com isso. Apenas nós temos que ter esse conhecimento.
Os cabelos brancos ficam melhores nos cabelos curtos, tá? Vamos primeiro nessa informação. Se você quer ter o cabelo branco e quer expressar sua elegância, sua beleza, sua reverência, seu poder, sua estética, deixe os cabelos curtos, começando dos ombros, ok? Para cima. Agora, os homens que já têm os cabelos curtos, o cabelo pode nascer de qualquer jeito, em pé, deitado, ou voando de um lado, do outro, sempre fica legal. É impressionante isso, né? Eu não sei, acho que deve ter uma rixa aí entre essa coisa do masculino e feminino com relação aos brancos dos homens, que ficam sempre legais. Mas ficam melhores nos homens por conta desse detalhe que eu acabo de dizer para vocês. Cabelo curto, que realmente vai combinar melhor com os cabelos brancos. Por exemplo, esse cabelo aqui, esse curto aqui, esse super curto, vejam. A gente vai sempre observar, gente, a postura do cabelo, a estrutura do cabelo, no corte, né, no desenho, na cor, veja. E o corpo, porque cabelo pede expressão, já falei isso muito para vocês. Então esse corte, por exemplo, é um corte que requer elegância, expressa atitude, reverência, ousadia. Não é tão prático. Se uma mulher está pedindo praticidade, ela não vai querer ter cabelo branco, porque está antagônico aí, as coisas não estão batendo. Agora vejam esse cabelo aqui, por exemplo. É um cabelo branco, longo. Vamos olhar com atenção para esse cabelo, para esse rosto, para esse corpo. Então, a gente vai observar aqui, ainda tem um outro fator, é o fator idade. Nós temos que olhar o fator idade, gente, mas nós temos que olhar sim, nós temos que olhar o tamanho do corpo, né, a altura. Tem pessoas que já são... A gente não está falando de gordo ou magro, a gente está falando de estrutura, de formação óssea, né? Então, tem que olhar tudo isso. É por isso que o visagismo é muito importante. Para a gente saber realmente, se você quer aderir aos brancos, não tem nenhum problema até então. Até você analisar, vamos fazer uma consultoria de visagismo para você entender. Cabelos brancos como esse aqui, de novo, esse cabelo longo aqui, está pesando para ela. Então a gente vai dizer, quem é essa pessoa? Ah, ela é a líder de uma empresa X. Então ela já tem, ela lida com responsabilidades grandes, toma atitudes e etc., é assertiva, lida com o intelecto, com a força mental e etc. Então, ela vai ter tempo de ficar cuidando desse cabelo para criar essa harmonia estética, além do que está expressando peso porque ele está abaixo dos ombros. Depois vocês vão entender melhor essa questão de peso e leveza, porque eu vou trazer esse assunto aqui para vocês. Um assunto fantástico do visagismo fechado. Mudando um pouquinho a coisa, a telinha, nós vamos falar de quê? Do outro tema que eu falei para vocês, escala de pH. Vocês sabem o que é isso? Não, tem pessoas que sabem e outros que não, mas vamos lá. Fundo de clareamento, quer dizer, descoloração. Quem aqui descolora os cabelos? O planeta inteiro, né, gente? Todo mundo é loiro, as mulheres todas são loiras. Para falar de fundo de clareamento, a gente vai falar de descoloração. Eu acho que fica mais fácil para vocês, né, principalmente as mulheres que tingem muito os cabelos. E hoje, por exemplo, aqui no Flima, né, na consultoria de visagismo, a gente está fazendo um trabalho fantástico aqui com os homens. Os homens estão cortando os cabelos, fazendo a barba, limpando as sobrancelhas, fazendo luzes, fazendo mechas, fazendo mudanças, adequando cores de cabelo. Eu estou achando isso, sabe, uma coisa fora da curva, porque a gente já está cansado de viver dentro desses casulos, né? Os dogmas, os preconceitos. A gente já está roxo de raiva disso. E a gente não quer mais isso. Então, fundo de clareamento, quer dizer, a escala de pH, vamos lá. Nós temos de 0 a 14. Nós temos que os números, né, que estão do 7 para o 0, ou seja, do lado esquerdo, nós temos as soluções ácidas e do outro lado, as alcalinas. E no 7, que é o ponto neutro, nós temos o ponto neutro exatamente, né? O pH neutro, que é o 7, que é o pH da nossa água, ok? Então, nós temos o pH dos cabelos, que é diferente do couro cabeludo. Couro cabeludo, pH da pele do couro cabeludo, é um tipo de pH e o cabelo tem um outro. Então, quando a gente vai fazer a descoloração dos cabelos, né, luzes, mechas,
lavagem de reflexo e etc., a gente vai precisar conhecer pH. Então é muito importante que até as pessoas, né, consumidores finais, também comecem a ter um pouquinho de conhecimento sobre a escala de pH. Porque, por exemplo, se um profissional diz, olha, compre um shampoo com pH balanceado, se esse cliente não sabe o que quer dizer pH, não vai ter sentido para ele. Como é que ele vai se basear? No que ele vai se basear para comprar esse pH, esse shampoo? pH balanceado para ele quer dizer o quê? É uma incógnita, é um X, que é uma pergunta que não tem... Então é importante que ambos conheçam. Profissionais da área da estética têm que procurar ensinar, têm que procurar, de forma didática, começar a explicar algumas coisas que são possíveis de ser explicadas aos clientes. Então, o pH do shampoo tem que ser de acordo com o pH do cabelo e o pH do couro cabeludo. Ambos têm que ser equilibrados. Por exemplo, se eu tenho um shampoo com pH 8 ou 9 e eu jogo esse shampoo no meu cabelo, se do 7 para cima é alcalino, ou seja, você sabe o que acontece na solução alcalina? A mesma coisa que o descolorante faz quando ele está agindo no cabelo. Fica aquela vassoura, aquela coisa áspera. Então ele vai subir para 7, a partir do 7, o cabelo fica áspero. As camadas de átomo de carbono se rompem, infla tudo, a camada de hidrogênio, e o cabelo fica totalmente sensibilizado. Se você tem um shampoo, numa escala de pH de 8, por exemplo, ou 9, você tem um shampoo muito agressivo. São os adstringentes, por exemplo. Portanto, são shampoos que servem para abrir cutículas, para progressivas, selagens térmicas e tudo mais. Então, quando a gente diz que tem que ter esse conhecimento, é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que tem o cabelo crespo e grosso, na categoria da tricologia, cabelo crespo e cabelo grosso, em hipótese alguma ela pode usar shampoo adstringente. Eu vejo o pessoal, compre um shampoo anti-resíduo. Escuta aqui, se o seu cabelo é seco, você não pode usar shampoo anti-resíduo. Quer dizer, poder a gente pode tudo, né? A gente só vamos ver o que deve e o que não deve, tá, gente? É uma forma de linguagem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ter esse conhecimento. Os cabelos crespos, secos, grossos, tem que ter um shampoo com pH, do 7 para baixo. Nem o 7. Porque não vai fazer nada, é neutro, tá bom? Então, um pH 3,5, 4,5 ou até 6,5, que é o pH do couro cabeludo. Então tá legal. A gente vai parar aqui nesse ponto, vocês vão fazer as perguntas que precisarem nesse vídeo depois, a gente não vai ficar muito longo. Esse assunto é um ramo da física, né? A cosmetologia é uma ciência extremamente importante e ampla. Eu não posso ficar aqui o dia todo falando para vocês sobre isso. Nós temos que estudar juntos isso. E eu vou fazer muita coisa ainda, muitos vídeos falando sobre isso, ok? Então, para resumir, ácido fecha a cutícula, hidrata, que ele fica aquele brilho. São os cremes, os hidratantes, os alcalinos. Geralmente são shampoos, as progressivas, as tinturas e os descolorantes. Então, toda vez que faz luzes, o que nós temos que fazer quando faz luzes? Porque abriu a cutícula de forma agressiva. Nós temos que imediatamente reconstruir. Quer dizer o quê? Voltar o pH do cabelo ao seu estado normal. Então, nunca se pode usar água muito quente, shampoo adstringente, sem usar um bom condicionador ou uma boa máscara de hidratação com massa molar e massa molecular de peso o mais leve possível. Tá aí a nanotecnologia com funções incríveis em que as moléculas, né, elas são tão finas que elas penetram na camada mais profunda, né, que é o córtex do fio, e vai hidratando ali, fecha a cutícula em nanosegundos. Vocês sabiam disso? Tem produtos incríveis hoje no mercado, empresas grandíssimas, renomadas, que já têm essa nanotecnologia. Então, é bom a gente estar informado. Mas aqui nesse canal vocês vão se informar bastante, porque eu vou trazer esses conteúdos para vocês.